Que bom que você está aqui. Você deu um passo importante e fundamental para conhecer mais Jesus. Conhecer mais Jesus deve ser um projeto ambicioso, audacioso da nossa parte. Afinal de contas, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso amigo, aquele que sara as nossas enfermidades, que cura o nosso coração, é aquele que nos liberta dos poderes das trevas, é aquele que nos prometeu levar para a casa do Pai. Conhecer mais Jesus deve ser o alvo de todos nós. Todos nós deveríamos querer mais Jesus e mais de Jesus também conhecendo-o mais. Nessa aula, eu quero falar para você sobre conheça Jesus plenamente, uma jornada transformadora. Conheça Jesus plenamente, uma jornada transformadora. O que você vai compreender nessa aula? O que eu quero passar para você nessa aula? Nessa aula eu vou lhe entregar as 6 áreas de estudo que, se você conhecer, garantem um conhecimento pleno de Jesus, um conhecimento integral de Jesus. São 6 áreas de estudo para alcançar uma compreensão plena de Jesus, mais abrangente, holística, integral, sob as dimensões possíveis de se conhecer Jesus. Isto é, um Jesus multidimensional, uma compreensão multidisciplinar. Olhamos para Jesus de um jeito só, um olhar monocrático, monofocal. Olhamos para Jesus como se ele estivesse desenhado numa folha de papel. Deveríamos olhá-lo, na minha opinião, como se ele fosse uma imagem em 3D. Para que você saiba que você não vai perder o seu tempo, se você continuar aqui, eu gostaria de me apresentar, dizer quem eu sou e falar das minhas condições de te dar esta aula. Meu nome é Clóvis Torquato Júnior, eu nasci em um lar cristão. Na minha família, nós somos em 17 pastores. O meu avô era pastor, meu pai era pastor, já faleceram, outros pastores faleceram também. Não somos mais em 17, mas somando todos nós, somos uma família há muitos anos, de uma família cristã. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 7 anos, hoje eu estou com 58. Então eu costumo dizer que eu tenho mais de meio século de cristão, tenho mais de meio século de consciência do amor de Jesus por mim, da sua graça, da sua salvação. Com 18 anos eu fui estudar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, um seminário em Recife. Com 23 anos eu fui ordenado pastor da Igreja Batista e fui professor de teologia e deão acadêmico do Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana, na Bahia. Aqui você tem o meu diploma de bacharel, meu primeiro diploma de bacharel, eu terminei em 1989, lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Esse daqui é o meu diploma de licenciatura plena em letras com inglês. Eu terminei em 1996 na Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse daqui é o meu diploma de integralização do bacharel. Quando eu fiz o bacharel lá em 1989, não era reconhecido pelo MEC. Eu fiz, então, um reconhecimento pelo MEC aqui na Faculdade Batista do Paraná. Terminei em 2015. O diploma é de 2016. Esse daqui é o meu diploma do meu primeiro mestrado. O meu primeiro mestrado eu terminei lá no Seminário do Norte também, em 1986. Esse daqui é o diploma do meu segundo mestrado. Esse mestrado eu terminei aqui na Faculdade Batista do Paraná em 2016. Em 2017 eu entrei no doutorado e em 2021 eu concluí o doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente, eu também fui o orador da turma de graduação de licenciatura em letras com inglês. E aqui está meu diploma de orador daquela turma. Eu, inclusive, agradeço aos meus colegas daquele tempo. Aqui está os meus 2 trabalhos atuais na academia. Atualmente, eu sou um professor convidado do programa de pós-graduação da PUC, aqui do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
trabalho ali no programa de pós-graduação em teologia, ou seja, dando aula para os alunos do mestrado e do doutorado. E trabalho também na Fundação Educacional Menonita, na Faculdade Fidelis. Ali na Faculdade Fidelis, eu sou professor de grego, de hebraico e de exegese bíblica. Uma vez que você me conhece, vamos avançar então para as aulas. Conheça Jesus plenamente, uma jornada transformadora. São 6 áreas de estudo que nós precisamos dominar para conhecer Jesus, para ter um conhecimento pleno, integral, holístico de Jesus. Eu vou começar com 2 áreas seculares, que não são muito exploradas dentro da igreja e no ambiente eclesiástico. As áreas da história e da sociologia. História e sociologia têm a ver com as características humanas do homem Jesus e do seu tempo. Vou dar alguns exemplos. Questões históricas. Herodes queria matar Jesus. Por quê? Qual a razão de Herodes querer matar Jesus quando ele ainda era uma criança? Questões políticas que envolveram a vida de Jesus e o seu ministério. O centurião de Cafarnaum é um caso interessante. O centurião diz, olha, o meu filho está doente. Jesus diz, eu vou curá-lo. O centurião diz, não, não precisa. Fala uma palavra e ele vai ser curado. Jesus enfatiza a fé do homem. Diz, olha, nunca encontrei uma fé tão grande em Israel. Porém, havia razões sociais e políticas para que ele não quisesse que Jesus fosse até a casa dele. Uma coisa era encontrar Jesus na rua, outra era Jesus entrar na casa de um oficial romano. Então, existem muitas questões políticas que nós muitas vezes não percebemos, porque não temos conhecimento de história e de sociologia. O meio social no qual Jesus vivia. Eram pessoas ricas, eram pessoas pobres, saudáveis, doentes, judeus, gentios. Quem eram essas pessoas? O ambiente religioso de Jesus, por exemplo, os saduceus que entregaram Jesus para ser crucificado em Roma, os fariseus, com quem Jesus várias vezes discutiu. João Batista era essênio, Judas Iscariotes era zelote. Os iscariotes eram um grupo radical dentro do grupo zelotes. Onde Jesus trabalhava? Como era seu trabalho? Como eram as casas, as roupas, a comida, o dinheiro, as estradas? Como era o dia a dia de Jesus? E as pessoas eram pobres? Por que os ricos não se aproximaram de Jesus? Lá em Lucas 8, fala das mulheres. Mulheres ricas, mulher de fulano, tá. Mas cadê os maridos delas? Onde estão os maridos delas? Por que Nicodemos foi procurar Jesus de noite? Por que José de Arimateia só aparece no final, depois que ele está crucificado? Se ele é uma pessoa tão importante, se ele é um discípulo de Jesus, se ele faz parte do Sinédrio, por que ele não apareceu antes? Por que só apareceu lá no finalzinho, depois que Jesus já não podia mais conversar com ele? Por que Jesus multiplicou o pão? Você já pensou nisso? Você já pensou que havia 5.000 homens? A estimativa calcula 20.000 pessoas. No meio de 20.000 pessoas, só tinha um rapaz com pão e peixe. Você nunca percebeu que isso é um sinal de pobreza que os evangelhos nos dão? Como eram as cidades dos dias de Jesus? Como era Cafarnaum? Como era Jerusalém? Como era Nazaré? Como era Nazaré? A gente não sabe bem isso. O ambiente de saúde sanitário, por exemplo, por que tinha tanta gente doente? Coxo, paralítico, enfermo, leproso. Por que tanta gente endemoniada? Qual era o jeitão de Jesus? Como é que Jesus se vestia? Por que ele gostava de falar em parábolas? Por que ele decidiu viajar tanto, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Por que ele tocava os leprosos? Por que João se inclinou no peito dele? Essa é uma pergunta intrigante. Por que na Galileia as multidões se ajuntavam para ver Jesus? Por que ele atraía tanta gente na Galileia? Por que em Jerusalém ele foi rejeitado? Não tinha gente pobre, doente, endemoniada, necessitada em Jerusalém? Por que em Jerusalém ele foi preso e crucificado? Uma outra área de estudo é a teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica do Novo Testamento é uma área específica de estudos teológicos.
Essa área específica muitas vezes não aparece na igreja, está quase ausente da igreja. Na igreja, praticamente, você não vê essa área de estudo bíblico, teologia bíblica do Novo Testamento. Essa área de teologia bíblica do Novo Testamento tem a ver com a autoconsciência de Jesus, quem Jesus era, quem Jesus pensava ser. Eu não sei se você já ouviu falar da união hipostática das pessoas de Cristo. Pois é, tem a ver aqui na teologia bíblica também esse assunto. Esse assunto eu vou falar dele um pouquinho mais tarde agora, daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre teologia, sobre um outro campo de estudo sobre Jesus. Mas a autoconsciência de Jesus, quem ele pensava que ele era? Ele perguntou aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo? Ah, você é um profeta. Ele falou: joia. O que vocês dizem? Ah, tu és o Cristo, disse Pedro. E aí Jesus disse: olha, foi o Espírito Santo que te revelou isso. É isso mesmo. A mulher samaritana diz: olha, quando vier o Messias, Jesus diz: olha, sou eu. Então, esse estudo da teologia bíblica do Novo Testamento fala sobre a autoconsciência de Jesus. Fala também sobre a história da salvação. O que é a história da salvação? É o modo como Deus vem operando salvação ao longo da história, ao longo do tempo. Por exemplo, Abraão não tinha lei, não tinha sacrifício, não tinha templo, não tinha nada. Depois, Deus instituiu, através de Moisés, a antiga aliança, através dos 10 mandamentos. Depois, houve o templo, os sacrifícios, os sacerdotes. Aí vem Jesus e diz: a lei e os profetas duraram até João. Daqui em diante, o homem empregue força para entrar no reino de Deus. Ou seja, a história da salvação é o modo como Deus vem se revelando ao longo da história para salvar a humanidade e culmina finalmente no envio de Jesus, no sacrifício vicário de Cristo e na salvação que Jesus oferece. História da salvação, nem sempre a gente estuda isso na igreja. Teologia bíblica também estuda a formação da igreja, como do grupo de Jesus nasceu a igreja. O sentido da missão de Jesus, da crucificação, da ressurreição, do batismo com o Espírito Santo. Tudo isso está envolvido na teologia bíblica do Novo Testamento, uma área imprescindível para nós conhecermos Jesus. A teologia sistemática é outra área de estudo que nós precisamos dominar para conhecer Jesus. Tem a ver com a sua divindade e com a sua humanidade. E aqui eu volto àquela questão da união hipostática de Cristo. Você já ouviu falar essa expressão, união hipostática das pessoas de Cristo? Quando nós falamos que Jesus é Deus e que Jesus é humano, geralmente nós damos qualidades humanas para provar que Jesus era humano. A gente diz: Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, Jesus morreu, Jesus dormiu. Então, nós damos qualidades biológicas a Jesus. No entanto, essas questões, essas qualidades biológicas, nós compartilhamos com o mundo animal, com os demais seres do mundo animal. O cachorro também sente fome, sente sede, sente dor, morre. Ou seja, não é isso que é a humanidade. A humanidade é o que nos faz seres humanos, não são essas qualidades biológicas, mas é a nossa consciência. É o fato de que nós sabemos quem somos, é a nossa personalidade. A grande pergunta que nós temos para responder é: Jesus tinha uma consciência humana ou ele era o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne? O Verbo apenas assumiu qualidades biológicas ou Jesus era uma pessoa, um ser humano? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da teologia sistemática. É estudado aqui nesta área, entre a divindade, na relação entre divindade e humanidade de Jesus. A relação de Jesus intratrinitária. Como que era o relacionamento intratrinitário entre o Pai, o Filho e o Espírito? E como é esta relação durante a encarnação, antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação? São questões importantes aqui da teologia sistemática. Uma outra área de estudo é a teologia pastoral.
a teologia pastoral tem a ver com a forma como nós vivemos o evangelho, a forma como nós nos parecemos ou não com Jesus. Que tipo de concepção prática nós temos da vida cristã? Tem a ver com a teologia pastoral. Aí você diz, mas Clóvis, o que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver com Jesus. Por quê? Porque nós oramos ou rezamos, tanto faz a forma como nós falamos isso, o Pai Nosso. Quando nós dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos fazendo uma oração. A forma como nós vivemos essa oração, a forma como nós praticamos, a forma como a nossa vida cristã se expressa, depende do nosso conhecimento de Jesus. Principalmente porque essa oração termina dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Portanto, a vida cristã é sumamente importante. E essa oração foi ensinada por Jesus. Todos os dias nós fazemos essa oração e precisamos então conhecer Jesus e saber como ele viveu essa oração. Essa oração foi o centro, foi a única oração que o Senhor nos ensinou. Nós temos, então, finalmente eu deixei em último lugar a área bíblica. Por quê? Porque a Bíblia é a área mais comum de conhecimento que nós temos sobre Jesus. Essa área é a fonte de vida e de salvação do cristão. Porém, o acesso à Bíblia é mediado pela leitura, pela interpretação, pela hermenêutica, pela exegese, pela linguagem e pela capacidade de cada pessoa de se aproximar dessas realidades. Quando eu leio a Bíblia, eu carrego 40 anos de teologia, de estudo, de grego, de hebraico, de aramaico. Eu carrego 40 anos, eu carrego 50 anos de cristianismo, de cristão nas minhas costas. A minha netinha, que tem 6 anos, está começando a aprender a ler agora. E ela, de vez em quando, lê uns pedacinhos da Bíblia. Ora, o que ela carrega, não é? Então, a forma como nós lemos o texto depende daquilo que nós carregamos para ler o texto. Então, ler a Bíblia é muito importante, é uma das áreas que nós temos de conhecimento da Bíblia. Quais são as áreas, então? Quais são as 6 áreas de estudo que nós precisamos conhecer? A área da Bíblia, a área da sociologia, da história, da teologia bíblica do Novo Testamento, da teologia pastoral e da teologia sistemática. São as 6 áreas que nós precisamos conhecer sobre Jesus. Vamos imaginar que aqui está Jesus. Vamos, então, fazer um exercício aqui. Aqui está Jesus. Esse círculo é Jesus. Se você olhar, ele está dividido em 6 partezinhas, que são essas 6 áreas que eu acabei de apresentar para você. Você tem um conhecimento bíblico, você vê Jesus sob um aspecto, de um ângulo. Se você estuda um pouco mais, você tem um conhecimento de teologia sistemática. Você vê um outro ângulo. Que relação existe entre esses 2 ângulos? O que está acontecendo aqui? Como é que você conecta esses 2 conhecimentos? Mas não são os únicos. Tem a teologia bíblica do Novo Testamento, com uma série de outras questões que, na maioria das vezes, a gente nem estuda na igreja. Tem a teologia pastoral, a forma como nós vivemos a nossa vida cristã, a forma como nós conhecemos e compreendemos Jesus e entendemos que, a partir disso, precisamos viver o nosso dia a dia. Tem a história e a sociologia. Ou seja, se nós conhecemos essas 6 áreas, nós conseguimos ter uma visão global de Jesus. Porém, se nós conhecemos menos, se o nosso conhecimento, por exemplo, é só da Bíblia, a gente só vê um ângulo. Se é da Bíblia e da teologia sistemática, nós temos 2 ângulos. Se é da teologia bíblica ainda, puxa vida, que legal, 3 ângulos. Teologia pastoral, 4 ângulos.
Mas ainda sobram dois que são áreas seculares e que influenciam no nosso conhecimento de Jesus, a história e a sociologia. Portanto, o conhecimento de Jesus depende desse conjunto dessas 6 áreas para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos enxergá-lo exatamente como ele é, enxergar Jesus plenamente. Depende desses 6 elementos conectados entre si. Existem pessoas que conhecem demais teologia sistemática, ou teologia bíblica, ou até a Bíblia em si, sabe recitar a Bíblia, mas falta uma conexão entre todos esses elementos. Estudando nesses últimos 40 anos, eu percebi algo sobre a forma geral como nós conhecemos Jesus. É a forma geral como nós conhecemos Jesus. O que eu vou falar aqui é sobre isso. Nosso conhecimento sobre Jesus é parcial, monofocal e desintegrado. Nós conhecemos uma parte só, um ângulo só, ou dois só. É monofocal, a gente só vê daquele jeito e é desintegrado. A gente não consegue fazer a conexão entre as diversas partes. Não conseguimos ver Jesus nitidamente. A gente vê Jesus só de um ladinho, assim. Os materiais de estudo não fornecem uma visão em 3D de Jesus. Não existe um livro, um estudo, alguma coisa que você faça que você consiga ver todas aquelas áreas juntas e conectadas entre si. Então, a gente não consegue ter essa visão de Jesus em 3D. Nosso tempo para estudar e os materiais de estudo disponíveis limitam o nosso acesso. E não vemos Jesus plenamente, não vemos. Sempre estamos vendo só de um lado, uma perspectiva, no máximo de duas. Nossa visão é sempre parcial e principalmente desconectada. O pouco que nós conhecemos é desconectado uma coisa da outra. A nossa estrutura social, de trabalho, de tempo, de logística, de igreja, de família, de fontes para o estudo, nos impedem de resolver esse problema de vermos Jesus plenamente. A gente sai de manhã, corre, trabalha, chega em casa, o trânsito é horrível, a gente vai para a igreja, tem a família, tem os trabalhos durante a semana, é um monte de coisas, e aí o que a gente tem para estudar também não fornece essa visão global, e aí a gente simplesmente deixa de conhecer Jesus plenamente. É importante conhecê-lo nessas 6 áreas de estudo. É importante conhecer biblicamente. Teologia sistemática é fundamental. Teologia bíblica também. Tudo aqui é fundamental. Teologia prática é a forma como nós vivemos. A história e a sociologia nos dão uma compreensão do homem Jesus e por que ele fez, por que ele falou. A história e a sociologia é como se fosse a argamassa, é aquilo que liga tudo. Então, tudo aqui está conectado e nós precisamos conhecer isso tudo, porém o nosso estudo é sempre parcial. Nos últimos 40 anos eu tenho me dedicado a conhecer Jesus. Como teólogo e professor de Novo Testamento, de grego, de hebraico, de teologia bíblica, de teologia sistemática, eu tenho procurado conhecer Jesus. Pastoreando e pregando há 35 anos sem parar. Há 35 anos sem parar. Procurando desesperadamente conhecer melhor meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre, meu amigo Jesus. Querendo estar ao lado dele, servindo-o de todo o meu coração. Nesses últimos 40 anos, desde que eu decidi, quando eu tinha 18 anos, entrar no seminário e dedicar minha vida ao serviço dos reis, que eu tenho procurado conhecer Jesus. Nesses últimos 40 anos, eu criei para mim um sistema, para mim mesmo, um sistema de estudo que me ajudasse a compreender melhor quem realmente é Jesus. E assim nasceu o meu sistema de estudo, Jesus em 3D. É meu sistema de estudo. Eu criei esse sistema para mim. O Jesus em 3D foi o nome que eu dei. Tudo sobre o Salvador. Porque nesse sistema eu integro aquelas 6 áreas de estudo. Eu coloco uma do lado da outra, eu integro as 6, eu conecto as 6, eu me aprofundei nas 6 áreas de estudo, eu criei conexões para enxergar Jesus em 3D. Tudo sobre o Salvador.
eu queria te apresentar esse meu projeto de estudo, que é meu. É meu. Foi a forma como, nesses últimos 40 anos, eu encontrei para conhecer Jesus. Estou aqui há 40 anos. Não comecei ontem. Estou aqui há muito tempo, servindo a Jesus. Estou aqui há muito tempo pastoreando, dando aula de teologia, dando aula de grego, de hebraico, falando de Jesus, pregando, pastoreando, cuidando de pessoas. Nesses 40 anos, eu desenvolvi esse método de estudar Jesus, chamado Jesus em 3D, um projeto de conhecer melhor Jesus. Eu quero te apresentar esse projeto, eu vou só mudar de tela para poder te apresentar esse projeto. Vamos lá, então, para outra tela. Estamos de volta nesta nova tela, onde eu quero te apresentar o grande projeto Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. Nesse nosso projeto, Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador, nós temos aquelas 6 áreas de estudo e 13 protocolos para estudarmos todas aquelas áreas naquilo que é essencial, naquilo que é importante, naquilo que é abrangente. Vamos então aqui para a apresentação deste projeto Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. As 6 áreas de estudo são as seguintes, conforme nós já havíamos visto: a Bíblia, a sociologia e a história, que eu ajuntei em um bloco apenas, a teologia bíblica do Novo Testamento, a teologia sistemática e a teologia pastoral. Então, nós temos aqui as 6 áreas de estudo: Bíblia, sociologia, história, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia sistemática e teologia pastoral. Dentro de cada uma dessas áreas, existem, então, os protocolos. O que é um protocolo? Protocolo é como se fosse uma matéria, uma disciplina, um conteúdo que nós precisamos estudar. Dentro dos protocolos, nós temos os módulos. Eu já vou te apresentar isso aqui, então. Dentro da área da Bíblia, nós temos 4 protocolos: Jesus nos evangelhos e nos apócrifos, aonde nós vamos estudar a figura de Jesus dentro dos evangelhos canônicos, e também vamos estudar um pouquinho dos evangelhos apócrifos, porque, de alguma forma, eles estavam em uso na igreja primitiva. Vamos estudar também um outro protocolo: Jesus, a sua missão, sua pregação e seus ensinos. Aqui nós vamos focar no conteúdo geral daquilo que Jesus disse, da sua missão, da sua pregação e dos seus ensinos. Nós temos também o protocolo Jesus, suas palavras e ações. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais especificamente dentro dos evangelhos. Vamos estudar relatos de milagres, relato de parábolas, vamos estudar disputas, sermões de Jesus. Quer dizer, aqui nós vamos entrar um pouquinho mais no conteúdo literário dos evangelhos. Jesus, em outras partes da Bíblia, é um protocolo para nós estudarmos e vermos que a figura de Jesus permeia desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos estudar isso aqui de modo bem detalhado. O outro protocolo que nós temos as outras áreas que nós temos é a área de sociologia e de história. Nestas áreas, nós temos 3 protocolos: Jesus e seu tempo, aonde nós estudamos o contexto social, político de Jesus. Jesus na história e debaixo das pedras. Aqui nós estudamos um pouquinho da questão histórica sobre Jesus e da questão arqueológica. Jesus na história, vamos ver a historicidade de Jesus e vários outros elementos importantes quanto a isso. Debaixo das pedras é uma forma poética de falar arqueologia. Vamos também estudar Jesus histórico em perspectiva. Esse é um estudo muito importante. Existe uma ciência, existem teólogos que dedicam-se exclusivamente ao Jesus histórico. Nós então já temos 3 áreas aqui: a Bíblia, a sociologia e a história. Vamos ver aqui a área da teologia bíblica do Novo Testamento. Nesta área nós temos 3 protocolos: o protocolo Jesus e sua autocompreensão,
que é como Jesus se via a si mesmo e por causa disso fazia e dizia tudo o que fez e disse. Jesus e a história da salvação é um estudo muito importante dentro da teologia bíblica do Novo Testamento. A teoria da história da salvação é fundamental. O que é isso? História da salvação é como Deus, ao longo da história humana, se aproximou dos homens para salvar os homens. Por exemplo, Abraão não tinha lei, não tinha sacrifício, não tinha templo, mas teve um relacionamento com Deus. Depois veio Moisés e a nação de Israel com a lei, com o sacerdócio, depois o templo, história da salvação. Depois Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João, daqui em diante o homem empregue força para entrar no reino de Deus. Ou seja, Deus vem ao longo da história se aproximando salvificamente do homem de formas diferentes. Nós vamos analisar isso aqui. Jesus e a igreja. Como do grupo de Jesus nasceu a igreja. Jesus tinha um pequeno grupo de 12, 13, 14, 15 pessoas que sempre andavam com ele ali. E como então desse grupo nasceu a igreja? Depois nós temos a área da teologia sistemática. Dentro desta área, nós temos dois protocolos. Jesus e suas duas naturezas, que é a natureza humana e a natureza divina. Aqui nós vamos estudar a questão da união hipostática das pessoas de Cristo, que eu falei lá atrás. E temos também o protocolo Cristologia em quadros. Eu já vou mostrar detalhadamente para você cada um desses elementos. E, finalmente, a teologia pastoral. Jesus e a oração do Pai Nosso, como tudo se conecta. Eu gostaria, então, de voltar agora para ir mostrando para você, dentro de cada protocolo, quais são os nossos módulos ou quais são as nossas aulas. Então, voltando aqui, nós temos 6 áreas de estudo, com 13 protocolos. São 6 áreas de estudo, aqui nós temos as 6 áreas. Eu vou abrir aqui, então, os 13 protocolos, para que nós possamos ver esses 13 protocolos juntos aqui. Deixa eu diminuir aqui, então. Isso, assim, aqui e aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para caber tudo na tela. Vamos ver aqui. Pronto. Então, olha, nós saímos aqui do nosso projeto Jesus em 3D, passamos pelas 6 áreas de estudo, a Bíblia, a sociologia, a história, a teologia bíblica do Novo Testamento, a teologia sistemática e a teologia pastoral. Chegamos, então, aos 13 protocolos. São 13 assuntos dentro de cada área. Dentro da área bíblica, nós temos 4 assuntos, 4 protocolos. Dentro da sociologia e história, 3 assuntos, 3 protocolos. Da teologia bíblica do Novo Testamento, 3 assuntos, 3 protocolos. O protocolo é um assunto, é um tema que nós vamos estudar. Teologia sistemática, 2 protocolos, e teologia pastoral, 1 protocolo. Ou seja, nós temos aqui 13 protocolos, que são os temas que nós estudamos dentro de cada área. Vamos, então, fechar aqui para mostrarmos, para avançarmos um pouquinho dentro de cada um desses protocolos. Cada um desses protocolos tem, então, 12 módulos, ou 12 aulas. Aqui no Jesus nos Evangelhos e nos Apócrifos, nós temos os seguintes módulos. O primeiro módulo, o que é o Evangelion. Aqui eu coloquei a palavra grega, né? Evangelion. O Evangelho. O que é o Evangelho? Nós vamos ver o que é isso. O que é o Evangelho? Nós vamos ver o ministério terreno de Jesus segundo os Evangelhos sinóticos, o ministério terreno de Jesus segundo o Evangelho de João. Nós vamos ver o estágio oral dos evangelhos canônicos, o processo de formação dos evangelhos. No módulo 5, nós vamos ver a questão sinótica, o evangelho e o evangelho de João. É uma questão muito, muito importante, muito significativa para nós entendermos a formação dos evangelhos. Nesse protocolo, então, nós temos o módulo 6, Jesus, o Evangelho de João e a imagem de Jesus. O 7, o Evangelho de Marcos e a imagem de Jesus. O 8, o Evangelho de Lucas e a imagem de Jesus. O 9, o Evangelho de João e a imagem de Jesus.
Então, aqui, nesses 4 protocolos, nesses 4 módulos, módulos 6, 7, 8 e 9, nós estamos estudando os evangelhos e como os evangelhos apresentam Jesus. Lá na primeira parte eu falei que cada evangelho tem uma forma diferente, cada evangelho conta a história um pouquinho diferente. Nós vamos ver, então, qual é a imagem de Jesus que cada um desses evangelhos transmite para nós. No módulo 10, nós vamos ver os vários evangelhos apócrifos. No módulo 11, vamos estudar os 2 principais evangelhos apócrifos, que é o evangelho de Tomé e o evangelho de Pedro. E, finalmente, no módulo 12, nós vamos estudar por que os evangelhos apócrifos não fazem parte do Novo Testamento. Aqui nós temos um bônus sobre os evangelhos apócrifos e a literatura antiga, lista completa dos evangelhos apócrifos, Maria Madalena nos evangelhos canônicos e apócrifos. Fiz esse bônus aqui porque a questão dos evangelhos é uma questão bastante ampla, então eu fiz esses bônus ali. Bem, o outro protocolo que nós temos dentro da área da Bíblia é Jesus, sua missão, sua pregação e seus ensinos. Vamos, então, mais rapidamente aqui passar pelos 12 módulos ou 12 aulas que nós temos. Módulo 1, a missão de Jesus antes da encarnação. O 2, a missão terrena de Jesus. E o 3, a missão eterna de Jesus. Lá na primeira parte eu falei que Jesus tinha uma missão antes da encarnação, durante a encarnação e uma missão eterna. Nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas missões aqui. No módulo 4, o anúncio de Jesus do reino de Deus. No módulo 5, vamos ver o chamado de Jesus ao arrependimento. No módulo 6, a mensagem de Jesus aos pobres. No módulo 7, a vitória de Jesus sobre os poderes do diabo. São os exorcismos que Jesus operou, as vezes que Jesus expulsou o demônio, e a tentação de Jesus também. Vamos ver no módulo 8 o chamado radical de Jesus ao discipulado, o julgamento das pessoas diante de Jesus, o amor de e a Deus na vida de Jesus, como o amor de Deus e a Deus se expressavam na vida de Jesus. Finalmente, no módulo 11, o amor ao próximo e o amor fraternal. E no módulo 12, o perdão dos pecados e o nosso perdão em Cristo Jesus. O outro protocolo que nós temos dentro da seção da Bíblia é Jesus, suas palavras e ações. Aqui, como eu falei, nós vamos entrar um pouquinho mais no estudo literário dos evangelhos. O modo de Jesus falar em parábolas, os tipos de parábolas de Jesus, tipos de parábola de Jesus, 2, porque são vários tipos de parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, o que é um milagre, os tipos de milagres e o que eles significam. Depois nós vamos estudar os grandes discursos. Então, deixa eu só voltar aqui para dizer que esses 3 primeiros módulos englobam a forma como Jesus falava em parábolas. Esses 2 módulos, o 4 e o 5, vão analisar os milagres de Jesus. Finalmente, o módulo 6, 7, 8 e 9 estudam os grandes discursos de Jesus. No módulo 6, o Sermão da Montanha. No módulo 7, o envio dos discípulos. No módulo 8, os discursos apocalípticos de Jesus. E no módulo 9, o discurso do Paráclitos e a oração sacerdotal no Evangelho de João. No módulo 10, vamos ver Jesus diante da oposição, quando os fariseus, os doutores da lei, interrogaram Jesus. No módulo 11, Jesus e a sinagoga. E, finalmente, no módulo 12, depois de Jesus, a advertência aos discípulos sobre a perseguição. Jesus falou bastante da perseguição. Jesus disse, olha, vocês serão perseguidos. Então, nós vamos estudar isso aqui também. Jesus, em outras partes da Bíblia, estamos aqui dentro da seção da Bíblia, Jesus em outras partes da Bíblia. Aqui nós vamos estudar Jesus em outras partes. No módulo 1, Jesus em Paulo, o crucificado, o ressuscitado, o Senhor, a comunidade cristocêntrica e, finalmente, recordar as palavras de Cristo, mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Ou seja, os primeiros 5 módulos, nós vamos estudar Jesus Cristo em Paulo. No módulo 6 e 7, vamos estudar Jesus no Antigo Testamento. No módulo 8, Jesus nos escritos de Pedro. No módulo 9, Jesus nos escritos de Hebreus.
No módulo 10, nós vamos estudar Jesus e a Nova Aliança. É um estudo muito interessante sobre Jesus e a Nova Aliança. Módulo 11, Jesus nos credos da igreja. E módulo 12, Jesus nas confissões de fé. E aqui, nesse módulo 11 e 12, nós avançamos para o nosso tempo. Chegamos aqui até aos nossos dias. Vamos estudar algumas confissões de fé muito importantes. Os principais credos de Nicéia, de Constantinopla, de Calcedônia, de Atanásio, os principais, o credo dos apóstolos. Vamos estudar também as confissões de Westminster, confissão luterana, confissões batistas, metodistas, menonitas, várias confissões, avançando já para os nossos dias. Jesus em outras partes da Bíblia. E você diria para mim, mas Clóvis, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é a forma como nós hoje interpretamos a Bíblia. Então é importante nós termos essa visão de como os nossos credos, as nossas confissões de fé influenciam na nossa interpretação da Bíblia. Isso é muito importante ter essa consciência. Depois, a próxima área que nós temos é sociologia e história. Dentro da sociologia e da história, nós temos 3 protocolos, ou seja, 3 assuntos, 3 temas, os quais estudaremos. No primeiro protocolo que nós temos é Jesus e seu tempo. Aqui nós estudaremos, no módulo 1, a vida de Jesus em imagens, e a vida de Jesus, a vida nos dias de Jesus em imagens, a vida nos dias de Jesus em imagens 2, e a cidade de Jerusalém nos dias de Jesus em imagens. Esses três módulos olham para o contexto de Jesus através de imagens, de mapas. Eu vou mostrar para você todos os mapas da vida de Jesus, do Império Romano. Vou mostrar também várias imagens da vida de Jesus, como eram as casas, como eram os odres, como eram a cama, como era a mesa, como se assava pão, como era uma sandália, como era a roupa. A gente vai mergulhar no mundo social de Jesus, nessas imagens aqui. E aqui, na cidade de Jerusalém, existe uma maquete que foi feita na década de 60. Essa maquete está na cidade de Jerusalém, tem uma réplica no Brasil também, mas eu entrei na internet, comprei as fotografias e vou então passar para você as fotografias dessa maquete de Jerusalém. Depois nós temos outros módulos que são mais teóricos, mas não menos importantes. Vamos estudar a geografia, os tempos, o sistema político romano e do Templo de Jerusalém também, o sistema econômico romano e do Templo de Jerusalém. Então, o sistema religioso do Império Romano, aqui nós vamos ter um estudo importante sobre o culto ao imperador. O sistema religioso judeu, vamos entender como funcionava a religião judaica. Esse módulo eu acho um dos mais essenciais, um dos mais importantes de todo o nosso estudo, a essência do Novo Testamento. Aqui eu faço um resumo do Novo Testamento. Tive a ajuda de 2 colegas meus, 2 amigos meus, que são doutores também. O doutor Marcial Massaneiro, que é padre, e o doutor Antônio Sérgio de Araújo Costa, que é pastor. São 2 amigos meus que me ajudaram na confecção da redação da essência do Novo Testamento. Agradeço a eles. Os acertos eu agradeço a eles. Se tem alguma deficiência, alguma coisa que não está adequada, eu assumo então os erros. Mas agradeço aos meus amigos pela ajuda que tive para confeccionar a redação desse módulo 9. Finalmente, no módulo 10, o sistema religioso do cristianismo primitivo. E aí você diz, mas Clóvis, o sistema religioso do cristianismo primitivo extrapolou Jesus. É verdade. Jesus está aqui, o cristianismo primitivo está aqui. Porém, os evangelhos, a Bíblia foi escrita aqui, e não enquanto Jesus era vivo. Portanto, conhecer o sistema religioso do cristianismo primitivo nos ajuda a entender a Bíblia. Finalmente, no módulo 11, o sistema familiar e personagens da vida de Jesus. O outro protocolo que nós temos aqui em sociologia e história é Jesus na história e debaixo das pedras. Aqui nós temos os seguintes módulos.
Módulo 1, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Lembrando, os módulos são as nossas aulas e os protocolos os nossos assuntos. Então, módulo 1, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Módulo 2, os evangelhos como fonte histórica. As teorias de que Jesus foi inventado pelo Império Romano. Existem 3 ou 4 autores hoje, isso varia muito aqui, 3 ou 4, mas a gente vai definir isso ali na hora que estivermos estudando isso, que dizem que Jesus foi um personagem inventado, Jesus não existiu. No módulo 4, nós vamos estudar as fontes históricas seculares sobre Jesus. No módulo 5, as fontes históricas cristãs sobre Jesus. No módulo 6, os manuscritos que falam de Jesus. No módulo 7, os movimentos populares de messianismo na Palestina. O módulo 8, movimentos populares de profetismo. E módulo 9, movimentos populares de bandidismo na Palestina. Esses 3 módulos estudam basicamente o mesmo assunto sob 3 aspectos diferentes. Os movimentos populares da Palestina. Jesus não foi o único pregador, Jesus não foi o único andando de cidade em cidade, Jesus não foi o único fazendo milagres na Palestina nos seus dias. Nós vamos ver isso, então, aqui no módulo 7, 8 e 9. Muito interessante esse estudo, muito curioso esse assunto. No módulo 10, Jesus no quadro dos movimentos populares da Palestina. Então, aqui eu faço um resumo do módulo 7, 8 e 9. O módulo 10 é um resumo. O módulo 11, Jesus, o anunciador das boas novas do reino de Deus. E módulo 12, Jesus e a arqueologia. Então, esse módulo aqui de sociologia e história. Finalmente, o Jesus histórico. Vamos ver aqui as aulas, os módulos do Jesus histórico. Vamos lá, então. Quando Jesus nasceu, a cronologia da vida de Jesus, a vida de Jesus em mapas, o Jesus histórico ou o Cristo da fé, existe essa discussão dentro da teologia. A história do Jesus histórico, quer dizer, aqui nós vamos estudar como essa ciência nasceu, o estado atual da pesquisa, the fourth question, ou a quarta questão. Eu coloquei em inglês aqui, não gosto muito de inglês. A questão é que o nome técnico é esse. Se a gente falar assim, a quarta questão, não é o nome técnico. O nome certo é esse. Então, por isso que eu botei em inglês aqui. Módulo 7, vamos ver os critérios de historicidade e a busca pelo Jesus histórico. Quais os principais temas do Jesus histórico? O módulo 9, os principais autores e suas conclusões. Módulo 10, quais os fatos da vida de Jesus que comprovam a sua existência. Módulo 11, por que Jesus não foi criado por Roma? E aqui eu respondo aquela indagação lá de cima. E a fé da igreja se apoia na existência real de Jesus. Então, aqui nós temos temos aqui, então, esta área, sociologia e história, com esses 3 protocolos. Vamos, então, para a área de teologia bíblica do Novo Testamento. Aqui também nós temos 3 protocolos. Vamos, então, para as aulas desses temas, desses assuntos. Então, Jesus e sua autocompreensão. Quais são os módulos? Quais são as aulas que nós temos aqui? Nós temos Jesus e sua vocação. Como é que Jesus foi vocacionado? Aqui tem a ver com aquela missão eterna, missão antes da encarnação e missão na encarnação, durante a encarnação. Então, Jesus e sua vocação, Jesus e João Batista, Jesus e o Espírito Santo, Jesus e sua autoconsciência, Jesus, o novo tempo da salvação. Jesus tinha consciência que ele estava trazendo um novo tempo da salvação. O reino de Deus se aproxima, arrependei-vos e crede no Evangelho, dizia Jesus. É uma nova salvação, é um outro jeito de se aproximar de Deus. Jesus e a fé na sua pessoa. Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Aqui nós vamos estudar, então, os títulos de Jesus. Jesus, a última ceia e a crucificação. É um dos modos mais lindos. A minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado foram escritas sobre a crucificação de Jesus. Então,
esse módulo aqui é um dos mais preciosos para mim. Jesus e sua ressurreição, Jesus, sua ressurreição e sua volta gloriosa, Jesus glorificado e o envio do Espírito. Esses protocolos dessa área teologia bíblica são importantíssimos. Tudo aqui é muito importante, né? Mas esses daqui, assim, trazem uma compreensão que a gente não encontra muito na igreja, que a igreja não fala muito dessas coisas. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse protocolo por causa dessa ausência desses temas na vida eclesiástica. Jesus e a história da salvação, eu falei um pouquinho já, não é, sobre isso, mas deixa eu mostrar as aulas que nós temos sobre isso. A atividade de Jesus e seu significado salvífico, o significado salvífico dos milagres, o sentido escatológico da atividade de Jesus, o conceito de reino de Deus nos lábios de Jesus. Nós temos 4 módulos, 4 aulas sobre o reino de Deus. 4 aulas para falar sobre o reino de Deus, cada uma com um enfoque diferente. O chamado ao arrependimento, mais uma aqui, né, 2 aulas sobre o arrependimento. A posição de Jesus frente à lei. As exigências éticas de Jesus e o perdão. Módulo 8, a nova ordem da salvação. Aqui você pode dizer, não, Clóvis, você está repetindo, porque ali já tem a nova ordem da salvação ali. E aqui, Jesus e a nova ordem da salvação. Então, são 2 protocolos que nós temos aqui para estudarmos justamente... Não, perdão, é o módulo 8, a nova ordem da salvação. Módulo 9, Jesus e os títulos de Jesus. Módulo 10, Jesus e a nova aliança, a morte de Jesus como vicária e expiatória e a ressurreição de Jesus. Aqui nós temos o bônus, as parábolas do reino, de acordo com o C.H. Dodd. Então, nós temos aqui essas 12 aulas. Jesus e a igreja. Vamos ver, então, aqui as 12 aulas que nós temos sobre Jesus e a igreja. Opa, deixa eu dar uma pausa. Pronto, consegui arrumar aqui. Módulo 1, Jesus, nós estamos aqui em Jesus e a igreja. Só para você não se perder, Jesus e a igreja. Então, módulo 1, Jesus e seu ministério terreno, seu grupo de discípulos. Jesus não tinha uma igreja. Os apóstolos de Jesus e a origem da igreja. A fé na ressurreição, a fé na experiência mística do Pentecoste. As missões cristãs mais primitivas que existiram. O apóstolo Paulo. As igrejas do Novo Testamento. A igreja antes e depois de Constantino. O contexto religioso romano e do judaísmo da diáspora, tudo isso influenciou o cristianismo muito. Os credos primitivos dos apóstolos de Nicéia, de Constantinopla, aqui nós vamos ver o efeito desses credos dentro da construção da nossa fé. É um estudo diferente daquele outro que nós já tivemos lá. Alguns assuntos precisam de mais de uma aula para a gente conseguir abranger aspectos distintos dentro de cada assunto que nós estamos estudando. No módulo 11, vamos estudar a patrística e o surgimento da ortodoxia, e no módulo 12, a Igreja Católica de Roma, de Constantinopla, a teologia em latim e em grego e a reforma. Então, aqui nós vamos chegar até a reforma. Não depois da reforma, mas até a reforma nós vamos chegar aqui. E assim nós, então, completamos aqui o nosso estudo sobre... Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu... E aqui, então, nós completamos a apresentação sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Vamos, então, para a teologia sistemática. Na teologia sistemática, nós temos 2 protocolos, ou 2 assuntos. Esses assuntos vão gerar essas aulas aqui, né? Esses protocolos geram essas aulas. A divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, uma introdução geral a esse assunto. No módulo 2, o módulo 3, 4, 5 e 6 e 7 são todos sobre a divindade de Jesus. Então, o módulo 2, a pré-existência de Cristo e o nascimento virginal. O 3, o Logos se fez carne e a autoconsciência de Jesus. Os títulos e os ofícios de Jesus, as obras de Jesus, a Santíssima Trindade.
e as heresias do ebionismo e do arianismo. Essas duas heresias têm a ver com a divindade de Jesus. Depois nós vamos estudar a humanidade de Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei, a união hipostática das pessoas de Cristo, um módulo só para tratar desse assunto, que é um dos mais lindos e complexos da teologia sistemática. A humanidade de Jesus, os estados de Cristo, a humilhação e a exaltação, a impecabilidade de Cristo, e no módulo 12, então, as duas heresias relacionadas à humanidade de Cristo, o docetismo e o apolinarismo. Aqui também nós temos aqui ainda mais 5 módulos que eu vou colocar aqui, porque o tema é muito amplo e não conseguimos terminar apenas com esses 12 módulos. Para mantermos o padrão de 12 aulas para cada protocolo, eu coloquei, então, alguns bônus ali para darmos conta do assunto. Dentro desta área, então, de teologia sistemática, nós temos cristologia em quadros. Vamos ver, então, as 12 aulas que nós temos aqui. O que é e o porquê da cristologia? Módulo 2, o resumo da divindade, o resumo da humanidade, o resumo da pessoa e da obra de Cristo, o resumo do Espírito Santo em Jesus, o resumo da cristologia em face da Santíssima Trindade, o resumo das várias teorias heréticas sobre Jesus, o resumo das profecias sobre Jesus, resumo da morte e ressurreição, resumo dos estados de Cristo, resumo dos títulos e resumo do Jesus histórico. E aqui também nós temos mais bônus ainda para darmos conta de tudo que precisamos ver em cristologia em quadros. Você diria, mas por que resumo, Clóvis? Porque a ideia é que fosse um quadrozinho de teologia. Ao longo desses 40 anos estudando, eu fui fazendo um quadrozinho mesmo. Primeiro era no papel, depois foi virando, foi para o computador. Hoje o quadrinho está no computador. E eu vou, então, mostrar esse quadrinho e fazer, então, esses resumos de cada uma dessas áreas. Finalmente, chegamos na teologia pastoral, Jesus e a oração do Pai Nosso, como tudo se conecta. E aqui, então, eu vou mostrar como tudo isso que nós estudamos até agora, como esses 12 protocolos, como todas essas aulas, como tudo isso se conecta na vida de Jesus e na nossa vida. Não basta olhar para a vida de Jesus, temos que olhar para a nossa também, entendermos como isso tudo nos ajuda a compreender Jesus, a viver melhor uma comunhão com Jesus, a nos parecer mais com Jesus e a transformar o nosso mundo ao nosso redor como Jesus transformou o dele. Então, esse protocolo é um resumo de tudo. Bem, aqui nós temos o módulo 1, a oração centrada na vida, aprendendo a orar com Jesus. E aí, cada partezinha da oração do Pai Nosso vai ser uma aula, vai ser um módulo, vai ser um tema do nosso estudo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como tudo se conecta. E aqui também há alguns bônus. A origem judaica do Pai Nosso, o Pai Nosso na vida da igreja primitiva, o Pai Nosso e a espiritualidade ao longo dos séculos, comparação com outras orações e, finalmente, aplicações práticas e devocionais, porque o assunto é muito grande, em 12 módulos não conseguimos terminar. Bem, aqui então nós temos esse grande projeto que é o projeto de Jesus em 3D. Jesus em 3D, deixa eu diminuir aqui para aparecer, né? Jesus em 3D, são 6 áreas de estudo, 13 protocolos. Aqui estão as 6 áreas, os 13 protocolos estão aqui. E aí, então, esse é o curso. É isso que eu, na minha experiência, é isso que, se nós compreendermos, nós vamos ter uma visão plena de Jesus. Vamos ver Jesus em 3D. Vamos conhecer Jesus. Vamos ter uma visão profunda de Jesus, uma visão adequada de Jesus, uma visão em todos os aspectos que nós
poderíamos ter sobre Jesus. É um estudo completo sobre Jesus. Eu, particularmente, nunca vi isso tudo junto, isso tudo em um lugar só. Nesses 40 anos que eu sou teólogo, que eu estudo, nesses 35 anos que eu sou pastor, que eu cuido das pessoas, que eu prego toda semana, várias vezes durante a semana, eu nunca encontrei nenhum livro, nenhum estudo, nada que abrangesse todas essas áreas, que falasse de tudo isso, que trouxesse todo esse conhecimento junto, aglomerado, que trouxesse esse conhecimento conectado com Jesus, um conectado com o outro, conectado com a fé cristã, conectado com a Bíblia, conectado com a igreja. Essa proposta de estudo é inédita. É uma oportunidade exclusiva de conhecer, de apropriar-se desse conteúdo que está todo junto aqui. Você não encontra. Você compra um livro, um comentário bíblico, você compra um livro de história, você compra um livro de arqueologia, você compra um atlas, você compra um livro de teologia sistemática, um livro de teologia do Novo Testamento, mas você não compra um material que tenha tudo isso e que tudo esteja conectado. Então, esta é uma oportunidade exclusiva, esse é um estudo exclusivo, um estudo profundo, um estudo que chega no âmago da questão de conhecer Jesus. Eu gostaria, então, de mostrar para você agora uma visão geral do projeto. Então, deixa eu aumentar aqui uma visão geral do projeto. Vamos lá. Opa! Vamos aqui, então, para uma visão geral do projeto. São 6 áreas de estudo. Nós acabamos de ver isso, né? São 6 áreas de estudo. Então, aqui nós temos as 6 áreas de estudo. A Bíblia, a sociologia, a história, que eu juntei num bloco, mais uma vez, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia sistemática e teologia pastoral. Aqui nós temos 4 protocolos. Aqui nós temos 3 protocolos. Aqui temos 3 protocolos, 2 protocolos e 1 protocolo. Somando tudo, são 13 protocolos. Cada protocolo, então, se desvencilha em assuntos, né? Então, aqui você tem os protocolos, cada protocolo se desvencilha nos módulos, que são as aulas. Os temas que nós estamos estudando, teologia na área bíblica, esses 4 temas, na sociologia e na história, esses 3 temas, na teologia bíblica do Novo Testamento, esses 3 temas, na teologia sistemática, esses 2 temas, e na teologia prática, este tema. E aqui, então, nós temos, mais uma vez, o projeto inteiro para você enxergar, para você ver. Bem, vamos aqui, então, para dizer que cada protocolo tem 12 módulos. Opa, vamos aumentar, então, para aparecer, né? Então, são 13 protocolos, cada protocolo tem 12 módulos. Cada módulo, então, nós temos 156 módulos. Cada módulo tem entre 15 a 30 minutos de aula. Alguns módulos têm até 1 hora de aula. Ou seja, nós temos mais de 70 horas de aula sobre Jesus, num estudo multidimensional, multidisciplinar, bíblico-teológico. Aqui você vai conhecer a Bíblia, você vai conhecer Jesus, você vai conhecer a teologia, você vai entender melhor a sua vida cristã, entender melhor a sua conexão com a igreja. Tudo aqui foi pensado para que você possa se aproximar de Jesus, servir a Deus melhor. Você poderia estar me perguntando, Clóvis, quanto que isso tudo, como é que eu tenho acesso a isso? Eu vou dizer para você como que você tem acesso a isso tudo. Você tem acesso a isso tudo por um valor simbólico de R$ 297. Deixa eu me dizer para você o seguinte, eu sou um teólogo, eu sou um pastor, eu não sou um produtor de mídia, eu não sou um influencer, né? Um influenciador. Se você entrar no meu Instagram, eu tenho lá 6 postagens.
A última delas, a morte da minha mãe, há uns 3 anos, mais ou menos. Eu não sou um influencer, eu não estou aqui para... Né? Eu não estou ali na internet falando toda hora uma coisa, discutindo. Não. Mas meus amigos me convenceram a compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que, ao longo desses 40 anos, eu sistematizei, eu aprendi, eu estudei, eu li. Então, da mesma forma que eu demorei 40 anos para chegar nesse ponto de apresentar esse estudo da forma como está aqui, como eu estudo, foi um jeito que eu encontrei de estudar Jesus. Eu tive auxílio aqui de consultores de infoprodutos. Os consultores de infoprodutos me disseram o seguinte: Clóvis, esse seu infoproduto, esse seu material, esse seu projeto Jesus em 3D, não pode custar menos de R$ 2.997 e você pode cobrar até R$ 5.997 por esse trabalho, por esse curso. Primeiro porque é um curso com mais de 70 horas, com 156 aulas, feito por um indivíduo que tem 3 universidades, 2 mestrados, 2 doutorados, 1 pós-doutorado, professor universitário, pastor há 35 anos. A sua qualificação é inquestionável. Eu falei, não, eu vou cobrar, eu vou pedir um investimento de R$ 297. Então, o que você vai investir para ter todo esse conhecimento é R$ 297, que você pode dividir em até 12 vezes de R$ 29,64. Você pode pagar à vista, pode dividir em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 12 vezes de 29,64. Aí você diz para mim, mas Clóvis, eu não tenho esse dinheiro, cara. Não tenho esse dinheiro. O que eu fiz? Eu criei um sistema de afiliação. Então, deixa-me fechar aqui para te mostrar aqui o sistema que eu criei, o sistema de afiliados. Você adquire o curso, divide lá, paga à vista, divide como você puder dividir, como você quiser dividir. E aí você se afilia no programa, você se torna um divulgador, você se torna um vendedor do curso. Você mesmo vai ter a sua venda no curso. Cada vez que você vender o curso para um amigo, que você colocar lá no seu Instagram, colocar no seu Facebook, colocar no X, colocar, sei lá, mandar um e-mail para alguém e a pessoa comprar o curso que você mandou para ela, aquele link que você mandou para ela, você vai ganhar R$ 85,31. Ou seja, se você fizer 4 vendas, você já ganhou mais do que os R$ 297 que você investiu. São 4 pessoas que você precisa falar para elas. Você precisa dizer para elas muito simples: olha, comprei um curso sobre Jesus, estou maravilhado, é um curso sensacional, fantástico, você precisa conhecer esse curso, precisa comprar. E aí você dá o seu link de venda para a pessoa clica ali, comprando 4 vendas, você já vamos dizer assim, já recuperou aquele investimento que você fez em você mesmo. Então, esse é um sistema que eu não encontro muito nos cursos evangélicos. Para preparar esse modelo de curso que está aqui, eu fui olhar os outros cursos sobre Jesus, as outras aulas sobre Jesus, o que as pessoas fazem e falam sobre Jesus na internet, o que eles estão falando. Eu geralmente fico mais restrito aos livros, aos artigos acadêmicos, faz mais o perfil de um teólogo, de um professor universitário. A gente não fica muito olhando na internet, a gente procura mais as fontes técnicas. Então, eu fui olhar na internet e eu percebi que essa oportunidade de se tornar um divulgador do produto e receber por isso praticamente não existe.
Pode até ser que alguém tenha. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum. Eu procurei vários e não encontrei nenhum curso em que você possa comprar o curso, se afiliar e vender o curso. E aqui nós estamos com uma porcentagem muito boa. R$ 85 cada vez que você divulga, cada vez que você passa para alguém. Então, compartilhe com as pessoas e ganhe o seu curso abençoando outras vidas. O meu propósito aqui, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estaria cobrando R$ 297. Eu ia cobrar o que os consultores me disseram para eu cobrar. Mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro. O meu objetivo é compartilhar o meu conteúdo, compartilhar o meu conhecimento, compartilhar aquilo que ao longo de 40 anos eu ajuntei e demorei para chegar nesse ponto. Não cheguei aqui ontem, não cheguei aqui agora. Demorei anos para formular tudo isso, para compreender tudo isso. Então, isso daqui esse estudo é o resultado de muitos anos, muito esforço demandado. Pois é, eu estou cobrando aqui o dízimo daquilo que é o valor mínimo que os consultores disseram para eu cobrar. De modo que, quando você compartilha, você está compartilhando Jesus, você está compartilhando conhecimento, você está abençoando as pessoas. O meu propósito aqui não é vender um curso para você, é abençoar você. Eu quero te abençoar. Eu quero que você conheça Jesus. Eu demorei 40 anos para chegar até aqui. Você pode encurtar essa estrada. Você pode encurtar esse caminho. Você pode pegar uma carona comigo e vir comigo. Então, quando você repassa o curso para alguém, quando você fala do curso para alguém, você também está fazendo a mesma coisa, está abençoando aquela vida. E além de abençoar aquela vida, você também será abençoado com R$ 85,31 cada vez que alguém comprar o curso que você sugerir para alguém. Esse curso está na Hotmart e a Hotmart tem toda uma infraestrutura maravilhosa para a venda de cursos. Então, eu já comprei vários cursos na Hotmart e agora, na hora de fazer o meu, de oferecer o meu, eu fui para lá porque eu confio muito na Hotmart. Então, aqui você tem, lá na estrutura da Hotmart, os URLs, né, do Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive, Dropbox. Lá você vai ter mais de 10 leads de venda, 20 talvez, ou até mais. Eu já postei lá 18 anúncios, 18 vídeos de anúncios de venda. Modelos para as redes sociais, por exemplo, para o Instagram, para o Facebook, para o X, modelo de e-mail. Tudo que você precisa para divulgar o seu produto está aqui. Mas não para por aqui. Eu preparei aqui para você, deixa eu me ver aqui, eu preparei para você 11 bônus. Então, deixa eu te mostrar aqui quais são os 11 bônus que eu preparei para você. Vamos aqui, pronto. Bônus 1, tornar-se associado do curso. Por quê? Por que isso é um bônus? Isso é um bônus porque eu, pelo menos, não achei nenhum curso sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus, que te desse a oportunidade de você se afiliar e vender o curso. E nenhum deles, então, e essa porcentagem de 32%, esse valor de R$ 85 em um curso de R$ 297, dentro da Hotmart, uma das maiores promoções que existe. Então, é um valor muito significativo que você recebe. Então, esse é o bônus 1. Eu escrevi um livro chamado O Nome Jesus, Jesus Yeshua ou Yehoshua, qual o nome do Salvador. Esse livro custa R$ 59,90. Eu vou dar um curso para você sobre esse meu livro. A minha tese de doutorado é sobre a crucificação de Jesus no contexto de violência do mundo antigo. Esse é o nome da minha tese. A minha tese de doutorado tem 459 páginas sobre a crucificação de Jesus. Eu vou dar um curso para você sobre a crucificação de Jesus. Eu escrevi um livro, A Teologia do Batismo no Espírito Santo, o que dizem os pentecostais, os carismáticos e os tradicionais.
Esse livro custa R$ 159. Eu vou dar um curso para você sobre esse livro. Isso são bônus. Você vai participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo. Vai poder mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, conversar. Eu quero conhecer você, eu quero me aproximar de você. Eu sei que você é uma bênção e eu quero tanto poder ser abençoado como te abençoar também. O bônus 6 toda primeira terça-feira eu quero fazer uma live no Zoom com todas as pessoas inscritas para que a gente converse, fale, tire as dúvidas. E aqui você vai poder fazer sugestões e eu vou acrescentando, então, novos módulos aqui no nosso projeto. Eu vou escrever um e-book sobre Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. Esse e-book estará à venda no Kindle e vai custar R$ 157. Esse e-book do curso. Todo vai estar lá um e-book, vai custar R$ 157. Para você que está aqui, você vai baixar o e-book e simplesmente isso. O e-book não vai custar nada para você. Eu vou te dar uma curadoria sobre referências bibliográficas. De tudo que nós estudamos aqui, eu vou fazer uma curadoria das referências bibliográficas e vou te dar se você quiser aprofundar algum assunto. É importante isso. Você não precisa ler nada para ter todo o conteúdo do curso. Mas se você quiser se aprofundar, eu vou te dar fontes para você fazer isso. Eu vou fazer uma curadoria de Bíblia online, sites para estudar a Bíblia sem precisar pagar nada. Existem mais ou menos umas 50 Bíblias online. Tem grego, tem hebraico, tem português, tem comentário, tem dicionário, tem um mundo ali. Tudo legal, sem pirataria, sem nada. Eu vou te mostrar essas Bíblias online para você se aprofundar sem precisar gastar dinheiro. Eu vou te dar também uma curadoria sobre softwares para estudar a Bíblia. Tem softwares gratuitos, pagos, qual escolher? Então, eu tenho aqui na minha Bíblia mais de 50 Bíblias instaladas aqui no meu computador. Algumas são gratuitas e outras são pagas. E eu vou fazer uma curadoria sobre Bíblias de estudo. Quais são as melhores? Aqui eu vou mostrar para você que existem mais ou menos 60 Bíblias de estudo e vamos então analisar aqui quais são as melhores, qual é que você pode escolher, qual é que seria bom que você escolhesse. Deixa eu só pronto, consegui puxar aqui. Então, essa é a visão geral do nosso curso Jesus em 3D. O que eu gostaria de dizer para você agora? Gostaria de dizer para você agora que é uma oportunidade única e exclusiva de você adquirir esse curso pelo valor promocional de R$ 297 à vista ou parcelado em até 12 vezes, conforme você decidir pagar. É uma oportunidade exclusiva tornar-se afiliado do curso e poder vender o curso, vender o curso com 32% de comissão, ganhando R$ 85,31 por venda. É uma oportunidade única encontrar estas 6 áreas de estudo: a Bíblia, a sociologia, a história, a teologia bíblica do Novo Testamento, a teologia sistemática e a teologia pastoral, essas 6 áreas juntas. É uma oportunidade única e exclusiva, inédita, de você poder ter 13 protocolos, 13 temas estudados dentro dessas 6 áreas. Cada tema com 12 aulas, são 156 aulas. Você viu bem que alguns protocolos têm bônus, aulas extras, mais do que 156 aulas. Nós temos ainda todos os bônus que estão lá. Aqueles bônus são mais aulas. Ou seja, nós teremos mais de 170 aulas dentro desse protocolo pelo valor que é o dízimo
do valor mínimo que os consultores sugeriram que o curso deveria custar. Então, segundo os consultores, o valor era R$ 2.997. Eu decidi colocar aqui por o valor de R$ 297. Eu convido você a clicar nesse botão de compra, aproveitar essa oportunidade enquanto ela está neste modelo. Enquanto ela está custando R$ 297, enquanto você pode parcelar em 12 vezes, e enquanto você pode tornar-se afiliado do curso. Essas condições, no futuro, por causa daquilo que os consultores falaram, pode mudar. Pode mudar ou pode não mudar, mas pode mudar. Então, a minha sugestão para você, o meu apelo a você é: aproveite essa oportunidade. É uma oportunidade exclusiva, única. Você não encontrará todas essas áreas juntas. Não existe um livro, não tem como você ir ali comprar um livro, não tem como você ir ali comprar uma revista. Não existem essas áreas juntas, conectadas, ligadas à figura de Jesus, ligadas à nossa fé cristã, ligadas à igreja, ao nosso serviço. Eu tenho um coração pastoral, além de ter uma mente teológica, uma mente acadêmica. Eu tenho um coração pastoral de 35 anos, cuidando das pessoas, abençoando pessoas, orando por pessoas. Então, esse projeto é um projeto para abençoar a sua vida por um valor que é, assim, simbólico diante do grande conteúdo que esse projeto nos mostra. Jesus em 3D. Tudo sobre o Salvador. 6 áreas de estudo, 13 protocolos. Eu convido você a clicar no botão que está em algum ponto desta página e fazer a sua inscrição e começar hoje uma jornada maravilhosa. Também, depois que você comprar, ou nessa página de venda mesmo que está aqui, há um vídeo mostrando como você se torna afiliado e como você faz a promoção do produto para ser abençoado e abençoar as pessoas. Então, você vai abençoar as pessoas, mostrando o curso, divulgando, falando sobre Jesus, e também você vai ser abençoado com um valor que está ali, fruto do seu trabalho também, fruto da sua divulgação. Depois da sua compra, há um vídeo explicando como tornar-se associado, e em algum lugar dessa página também você encontra um vídeo explicando como tornar-se um associado. Convido você, portanto, a clicar no botão de compra. Aproveite essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Deus te abençoe, te vejo lá no curso, te vejo no WhatsApp, te vejo na live. Não se esqueça, temos o WhatsApp e temos a live. Nós vamos nos encontrar. Eu quero te ver lá, que Deus te abençoe.